Olá, hoje nós estamos aqui mais uma vez fazendo o nosso novo podcast Papo de Engenharia. Hoje nós estamos com Elizabeth. Sabia que eu ia esquecer, e Gabi. Gabi são duas estudantes de engenharia, cartografia, Gabi, e elétrica, a Elizabeth. Então, eu acertei isso. Então, nós estamos aqui, eu queria agradecer a presença de vocês. Conheci vocês lá no CREA aqui. Foi uma festa do CREA muito boa, muito bonita do CREA, lá no Armazém 3. Eu conheci vocês lá. Fiquei muito emocionado com o trabalho de vocês. Fiquei muito, assim, apegado ao trabalho de vocês, que é uma luta que eu tenho, que eu costumo ter com relação aos negros na engenharia. Então, eu acho que cabe a gente começar fazendo, vou acertar aqui, começar fazendo uma discussão sobre isso. Antes, vocês vão participar do merchandising nosso aqui. Eu vou deixar isso aqui, porque isso aqui é o livro da SEDAI, o livro que fala sobre replantio de apenados que trabalham nisso, apenados negros, grande maioria. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui. Eu vou deixar aí. Aqui é o Papo de Engenharia, eu tenho um blog. Se algum de vocês quiser escrever algum texto, ou os quatro, quiserem escrever um texto para colocar no nosso blog, o blog é Papo de Engenharia. Eu faço esse Papo de Engenharia junto com o Barata, mas o Luiz Barata não está aqui hoje, tem problemas pessoais e não está aqui hoje. Bom, aí um dos nossos que ajuda a colaborar é aqui o Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso do Paulo Dias, é um engenheiro especial mesmo. Paulo Dias é um camaradaço, um dos maiores engenheiros de engenharia de curso do Brasil. Eu até acho que quem está em dúvida de fazer engenharia, algum tipo de engenharia, faz engenharia de curso, que já é no nível de mestrado ou de doutorado, já é uma pós. Aqui é o Papo de Engenharia, foi uma descoberta do Barata, a ideia foi boa. O nosso blog, né? Eu e o Barata, o nosso blog Papo de Engenharia, entendeu? Aqui a BRAIP, a Associação Brasileira das Empresas que fazem inspeção predial de gás, faz inspeção predial de gás, tanto o gás comercial quanto o residencial. É do Jorge Omar, amigo meu Jorge Omar, né? E o IBEC do Paulo Dias. Depois nós temos mais uma, Contec Engenharia, consultoria em elevadores e perícias de vistorias e outras coisas da área de engenharia que a Contec faz, que é do engenheiro Luiz Barata. A BMEC é a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, seção Rio de Janeiro, que eu e Barata damos uma força, porque é uma associação que já tem mais, acho que já tem uns 5 ou 6 anos, está se fortalecendo no Rio de Janeiro. A associação, eu sou mecânico de profissão, mas trabalhei grande parte da minha vida na área de meio ambiente, e nós estamos dando uma força. O presidente é o André, é lá de Itaperuna. Um abraço ao André, que é o nosso presidente, entendeu? Bom, Elizabeth e Gabi, acertei agora o nome das duas. Aqui. Vocês têm um trabalho, que vocês têm um trabalho chamado Coletivo Negro de Engenharia da UERJ. A engenharia é para branco, não foi feita para negro. É uma dificuldade. Quando as pessoas fazem esse tipo de trabalho, eu acho que é da vital importância. E que não se sente representado e quer ser representado. Então, quando vocês buscam isso, buscam uma política afirmativa. Sim. Vocês vieram de cota. Você é de Campo Grande. É de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Estive lá ontem, lá em Nova Iguaçu. Você é de Bangu. Então, de uma maneira ou de outra, essas coisas de políticas afirmativas, eu acho que é política assistencialista, eu falo. Porque eu acho que é política para servir de assistência às pessoas, porque a gente precisa equalizar a sociedade. Não tem outro jeito. Para equalizar essa sociedade tão não inclusiva, né, exclusiva, a gente precisa de política de afirmativa e de política assistencialista. Não tem jeito. E vocês são daquelas... Elizabeth está no 8º ano, 8º período, e Gabi no 4º período. Elétrica, cartográfica. Como é que fuge essa ideia? De onde você veio, Gabi? Como é que você vai para estudar engenharia? O que aconteceu? Quem foi a tua ajuda? Quem te ajudou? Quem te disse, só vai estudar engenharia? Você era bom de matemática? Teu pai é engenheiro? Uma coisa assim?
Então, a história da Elizabeth, estudante de engenharia elétrica, começou com o incentivo do meu pai, que Ah, é é? engenheiro. Ah, ele é engenheiro. Ele é O nome dele engenheiro. qual é? O nome dele é Wagner Ribeiro. Ele é engenheiro, De quem? ele é engenheiro de automação. Automação, Ele é engenheiro de nossa. automação e atualmente ele é professor na Fitec. Foi de até. eletricidade Um abraço industrial. pro Wagner, Um né? abraço, pai. Muito obrigado pelo incentivo. Tudo começou na infância, de ver meu pai como uma inspiração, de ver como ele se dava naquele trabalho, de como ele gostava de ensinar para as pessoas, como ele gostava daquele trabalho e falava para todo mundo o orgulho que ele tinha. E eu quero ser assim. Eu queria ser assim. Quando eu via meu pai falando que ele tinha orgulho de ser engenheiro, orgulho de ser técnico de eletrotécnica, que ele também é técnico. Aí ele fez Cefet. Ele fez o curso de eletrotécnica na Fitec. E isso depois de adulto. Então, meu pai é uma inspiração, porque depois de casado, depois de ter filhos, ele foi estudar. Meu pai, hoje, ele tem 4 filhos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos. Tudo menino, todos meninos? Não, só um menino. Só um menino, 3 só meninas, 3 meninos e um menino. 3 meninos e um menino. Meu Então, irmão. só você na engenharia? Só eu na engenharia. Só eu na engenharia. E você teve o teu pai como exemplo mesmo? Ele sente muito orgulho disso, que ele sempre quis ter um filho engenheiro. E só eu que fui para esse caminho da engenharia. Ele sabe que você veio aqui hoje? Sabe, ele me incentivou, ele tá super ansioso para assistir, ele sabe, incentivou muito, ele incentiva esse projeto, que é o Coletivo Negro, ele acha muito importante essa nossa iniciativa. Mas você foi estudar o nível médio onde? Lá mesmo em Nova Iguaçu? Não, eu fiz o ensino médio numa escola privada em Santíssimo, com o incentivo dele também. Chegou uma parte que eu saí do ensino fundamental. E trabalha onde? Eu nem perguntei. O meu pai, atualmente, ele trabalha na Fiocruz e na Fitec. Ah, Fiocruz? Ele é pesquisador, ele é? Não, ele é engenheiro. Lá, não, porque ele é pesquisador. Alguma coisa. Mas aí você morava em Santíssimo? Eu morava em Campo Grande, lá em Cosmos, em Campo Grande. E estudava lá em Santíssimo, em tempo integral, ficava lá, fazia o ensino médio comum de manhã e o técnico à tarde. E depois do ensino médio, depois de fazer o curso técnico, eu fiquei assim, o que eu faço? Já tinha uma formação do curso técnico, mas eu fiquei assim, que engenharia eu faço? Será que eu vou para elétrica? Meu pai é de automação. Mas você fez curso técnico de? Eletrotécnica, o mesmo que Mas aí já estava no caminho. Não, sim, já estava no caminho, mas eu falei assim, será que é esse mesmo caminho que eu quero seguir? Será que eu vou mesmo para elétrica? Será que eu vou para civil? Fica com aquela dúvida. E eu falei, não, eu vou seguir esse caminho aqui. Eu já estou nessa profissão de eletrotécnica. Vamos seguir esse caminho aqui da elétrica, que é esse caminho aqui que eu quero trilhar. E antes de se decidir que eu queria isso, eu falava assim, não, jamais vou ser engenheira, não, é muito difícil, mesmo gostando muito de matemática e física. Não vou ser engenheira, não. Hoje meu pai, ele até brinca muito comigo. Você queria ser o quê? Influencer ou... Falar a verdade, Marco. TikTok, o que era? Eu não sei o que eu queria ser. Eu não sabia o que eu queria ser. Eu sabia que eu queria ser igual meu pai. Você acha que... Você fala isso, eu fico emocionado. Eu queria ser igual meu pai. Me diga uma coisa, é interessante isso de você. Seu pai deve ter muito orgulho de você. Mas me diga uma coisa. E aí, você decide quando você ir para engenharia? Então... eu ia perguntar, esqueci. Tem teste vocacional? Vocês fizeram algum teste vocacional para dizer qual era o tipo de... que eu já estou com a Elizabeth aqui. Você fez algum teste vocacional para dizer? Então, como é que você descobre que... porque o teu pai é o exemplo e tal, essas coisas. Mas aí, você podia ir para fazer TikTok, ou fazer influência, ou, né? Eu decidi... Ser DJ, que é uma coisa do cacete. Eu decidi depois de fazer um estágio. Fiz um estágio no metrô. No metrô? Sim, de eletrotécnica. Assim que eu concluí o técnico, fazer estágio. E a experiência que eu tive lá de estágio, conhecendo os engenheiros, conhecendo os técnicos, eu falei, é esse caminho aqui que eu quero seguir. Que eu sou apaixonada por isso aqui. É essa profissão que eu quero seguir. Então, depois de ter um contato com um profissional, que eu decidi que eu queria... Aí você foi fazer o vestibular? Aí eu fui fazer o vestibular da UERJ. Fiz o Enem também e fiz o vestibular da UERJ. Passa na cota? Não, eu passei na ampla concorrência. Passei na ampla concorrência. Você é aquela menina assim que foge da curva. Né? Se dizer assim. Porque às vezes não é falsa modéstia. É de fato você conseguiu o que pouco hoje, se não me engano,
No Brasil, são 16% só de quem consegue para o nível superior. Já foi muito menos. Uhum. Mas aí você foi para a UERJ, passou para a UERJ. A UERJ. E como é que você foi na UERJ? Você acha que transitou bem? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4? Como é que você transitou nos cálculos e nas físicas? Porque eu quero te dizer, cálculo eu sempre fui muito bom. Física eu fiquei reprovado em todas. Essa transição ensino médio e faculdade é uma coisa bem complicada. Porque quando chega na faculdade, vê que é totalmente diferente do ensino médio, que fica mais complicada, a matéria fica mais complicada. Isso é mais corrido? Sim, tudo é mais corrido, o ritmo é muito, muito mais acelerado. Então dá aquele baque, aquele susto. E, tipo assim, calma aí. Nossa, segurado, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero seguir? Porque cálculo 1, os cálculos na UERJ, são as disciplinas que mais reprovam as pessoas. Na UFRJ é 90%. São as que mais reprovam pessoas. Por conta disso mesmo, né, Gabi? Se você quiser dar a sua experiência de... Não, ela vai dar, Não né? é, né? Mas vamos passar para ela poder fazer a história, para depois a gente conversar essa coisa do trânsito da UESC, que aí vocês são duas alunas. Ô, Gabi, tu veio da onde? Veio de Bangu. Eu vim de Bangu. Teu pai é engenheiro também, não? Não, então, meu pai, ele... O sonho dele Ou tua era... mãe? Não, senão fica... Meu pai, o sonho dele era terminar a engenharia. Ele largou a faculdade no 8º período. Ah, ele era... Que coisa, vocês são... Ele começou a engenharia? Ele começou Ele já morava em Bangu? Sim, a nossa família toda é de Bangu. Da onde é Bangu, hein? O bairro, o local ali, Bangu. É Zona Oeste, Bangu. Não, tá, no Rio da Prata. Conheço o Rio da Prata, então, muito. A minha família, ela é portuguesa. Meus bisavós vieram pro Brasil, fugidos da guerra. Então, eles estavam passando fome, estavam procurando uma vida melhor, então eles vieram pro Brasil. E eles foram lavradores, assim, de origem muito humilde. A minha avó aprendeu a escrever com 9 anos de idade. Então, ela sempre incentivou muito os filhos a estudarem. E minha avó tem 5 filhos, 4 homens e uma mulher. É viva? Viva. Tá com 8, Desses 4 homens, dos 4 homens, os 4 começaram a fazer engenharia. Todos fizeram engenharia. Meu pai largou. Os 3 são formados. E meu pai, ele teve que largar porque ele foi trabalhar para ajudar na casa. Então. Era muito filho. Era muita coisa, né? Então ele acabou saindo para criar a vida dele, Ele trabalha onde hoje? Hoje ele trabalha no Ceasa, ele tem uma loja de telhas. O nome dele é? João Carlos. É um prazer, sou João Carlos. E os Tua netos... mãe, para não gente Minha mãe, um beijo pra minha mãe também. Qual é o nome dela? Ana Flávia. Não é engenheira, não? Não, dona Ana Flávia, ela é formada e pós-graduada em Educação Física. Então, Educação nada física. a ver com nada, os dois. Vai dar aula? Dá aula. Aonde, hein? Ela tem um estúdio de pilates na Pavuna. Ah, tá bom. Ela dá aula em algum colégio público? Não, ela tem um estúdio próprio dela. Tá. Lá em Bangu mesmo? Não, na Pavuna. Como é que é o nome do estúdio? AF Pilates. AF Estúdio Pilates. Na Pavuna, onde? No centro ali, Pavuna? Isso, na Pavuna mesmo. Um pouco antes da estação de metrô. Conheço. Na Martin Luther King. Então, assim, a minha avó hoje tem 10 netos, contando comigo. Quase todos os netos são formados em engenharia. Não, tá brincando. Eu quero conhecer Estão essa se família. formando em Pode me engenharia. convidar para vir almoçar lá, eu pago o almoço? Conhecer essa família, que família maravilhosa. Eu sou a primeira mulher da minha família a fazer engenharia. Ah, é? De todas lá? De todas as mulheres, eu sou a Quantos primeira a engenheiros fazer. tem lá? Você sabe, não? São 4 ou 5 pelas contas aí? Meu tio Antônio, ele era técnico no Fonseca Teles, na UERJ. Técnico em mecânica. Tem meu tio Fernando. Bom. 3, 5, são 6. São 6. 6. Mas e aí? Aí você se empolga com isso? Não, então, na verdade não. Não? Não, eu queria ser modelo. Meu sonho sempre foi ser comissária de voo. De comissária de voo. Eu sou formada e habilitada como comissária de voo. Então eu me interessei muito pela aviação. Né? O meu sonho sempre foi pilotar avião, estar dentro de um avião mesmo. Chegou a estar? Então, eu sou formada, mas as oportunidades são muito complicadas para você chegar nesse nível. Então, eu decidi me aprofundar nas ciências aeronáuticas. E aí, eu comecei a estudar ciências aeronáuticas. Nossa, uma das mais difíceis que tem. E aí, era uma faculdade privada. Quase era uma faculdade privada. E aí, eles cortaram a minha bolsa, sem explicação nenhuma. E aí, enquanto eu estava estudando lá... Qual a faculdade privada que é? Estácio. Eu tinha uma bolsa fazendo... Isso, fazendo ciências aeronáuticas. Meu CR era bem alto, então eles só poderiam cortar se estivesse abaixo de 6. Meu CR estava 9.
Então, assim, não tinha como cortar, não tinha explicação. E aí, no meio disso tudo, nessa problemática, surgiu o vestibular da UERJ pela nota do Enem, que muita gente não conhece, essa forma de ingressar na UERJ. Então, eu olhei e falei assim, o que eu posso trabalhar, tá na aviação, poder tá na aviação e continuar fazendo o que eu gosto. Eu sempre gostei muito de número. Então, falei, pô, engenharia cartográfica. Eu posso fazer engenharia cartográfica, ser uma engenheira cartógrafa e me tornar uma engenheira de voo posteriormente. Então, meu plano sempre... Você tá caminhando nesse plano. Tô caminhando nesse plano. Você sabe qual é o caminho, né? Sei o caminho. Sabe onde quer chegar. Exatamente. Então, eu entrei pela nota do Enem e aí foi uma felicidade que só. O meu pai, o sonho dele era ir pra UERJ. Ele passou no vestibular da época dele, ele passou em 8º lugar no geral, mas ele não pôde ir porque era integral e ele precisava trabalhar. Então, assim, dentro da minha casa eu consigo ver a importância das aulas noturnas dentro da faculdade, porque a minha família toda é de Bangu, então é longe da faculdade, são praticamente 30 quilômetros que a gente tem que fazer, que eu tenho que fazer, sim, que eu tenho que fazer todos os dias para chegar na faculdade, para poder estudar. Então, poder realizar esse sonho do meu pai é uma coisa incrível, porque o sonho dele era estar na faculdade de engenharia da UERJ, que foi para onde ele passou. Mas ele não pôde se matricular porque as aulas eram integrais, então ele não poderia trabalhar. Mas aí, bom, eu fico impressionado como é que vocês conhecem a história da família de vocês. Eu acho interessante, né? Isso é bom demais, né? E como é que vocês chegam lá, alguma coisa para fazer esse coletivo? O que é? Vocês se sentiram não absorvida na universidade, se sentiram algum tipo de rejeição, algum tipo de discriminação que levaram para o coletivo? Ou porque vocês acham mesmo que vocês são os exemplos, os únicos exemplos de pessoa negra lá? O que vocês acham? O que é? Então, pode ser o Gabi ou a Beth. Vou chamar de Beth para ficar mais, a gente ter uma amizade. O coletivo, ele surgiu em 2018, pré-pandemia. Eu acho que no próximo bloco o Jonathan e a Júlia podem explicar melhor sobre isso, porque quem trouxe o coletivo de volta foram eles dois, então... Quanto o coletivo de volta, porque ele já existiu, ele existiu e em 2018, ele estava parado, desativado por conta da pandemia. Porque as aulas online, então, muitos dos integrantes da gestão que criou se formaram, então não tinha quem tocar à frente. Então, o coletivo negro, ele ressurgiu em 2024. 2024.2. 2024.2, isso. Que foi o mesmo semestre de ingresso que eu entrei na UERJ. Então, a Elisa, ela pode falar melhor sobre a criação, porque eu fui convidada, foi uma honra, né? No meu Instagram eu recebi uma mensagem para fazer parte, e aí eu pesquisei sobre o projeto. No início eu hesitei, eu falei assim, mas... Será? Não sei como mais uma funciona. ONG de negros coisa tentando resistir a alguma coisa? O que será? E aí eu fiquei muito... Eu hesitei, né, de primeiro momento, porque eu fiquei, caramba, o que é? Como que é? Será que realmente trabalha? Ou será que é só por nome? E aí eu tive a oportunidade de conhecer, e hoje, assim, é um coletivo que a gente... não tem uma dimensão tão grande quanto os outros coletivos que existem na UERJ, como coletivo de direito. Não lembro o nome agora. Patrícia Numumba. É um dos maiores coletivos negros que tem. Você sabe uma coisa? Um dos maiores engenheiros do Brasil foi Rebouças. Sim. Doutor é negro. Bom, fala... Então, dando continuidade no que a Gabi falou, o Jonathan e a Júlia, né, que estão aqui convidados hoje também. Eu beber água toda hora, senão eu fico me emocionando, daqui a pouco eu choro. Tudo bem. Eles que trouxeram o coletivo de volta à ativa, né, por conta da pandemia e N fatores, o coletivo ele ficou parado e eles viram essa necessidade de ter uma representatividade negra na engenharia e trazer esse coletivo de volta, de ter pessoas... Quantas pessoas negras tem na tua turma? Na minha turma, olha só, é complicado levantar esses dados aqui, porque são várias disciplinas diferentes. Sim, então, vocês rodam então depende muito. Mas quanto você acha que teria numa média? Se contar
as disciplinas de início de período, né? Início de, assim que a pessoa do ciclo básico, tem bastante. Mas conforme vai afunilando, vai ficando para trás. Vai ficando para trás. É 1 ou 2 por turma. Mas aí vocês, esse coletivo, como é que ele se organiza hoje lá? Como é que vocês organizam? Você tem reuniões? Sim. Tem algum tipo de atividade? Eu li aqui, vou botar meu óculos aqui, depois eu pergunto ao Jonathan, que o Jonathan me parece ser o mentor intelectual dessa coisa toda. Aqui, ó. Aqui, ó. Apoio acadêmico profissional. O que é isso, Beth? Então, esse apoio acadêmico e profissional, visto que muitos estudantes desistem da faculdade, principalmente estudantes pretos e menos favorecidos financeiramente, né, pela também distância da faculdade para casa, esse apoio acadêmico é cursos, mentorias, monitorias, né, Gabi? Por exemplo, cursos de inglês à parte, ministrados aqui pelo Coletivo Negro, cursos de AutoCAD, Excel, coisas para complementar no currículo da pessoa, para acrementar, né, no currículo da pessoa. E esse apoio profissional também inclui os cursos, mentorias de profissionais, de outros profissionais já formados. Isso já tem ou vocês estão pretendendo incluir? Então, até tempos atrás era uma coisa que ainda estava no imaginário, né, Gabi? Hoje em dia já temos convites de pessoas para mentorar, para realizar. O CREA tá se colocando nesse tipo de porque vocês estavam lá numa festa do CREA. Eu acho que o CREA está se colocando à disposição de ajudá-los. De ajudar o CREA. Você sabe que na UFRJ tem o Pedro Monforte, eu não sei se vocês já ouviram falar. De nome assim. Ele é branco. Ele é branco. Ele tem ele propôs a mim, e a gente, lá no Sindicato de Engenheiro, a gente desenvolveu, era um curso na área de cálculo. Reforço de cálculo. Sim. Inicialmente começamos a fazer no Clube de Engenharia, e depois ele levou lá para o FRJ e faz o reforço de cálculo, principalmente no pessoal de cota, que tem uma grande dificuldade, porque vem do nível médio muito ruim. O nível médio de vocês, o de vocês não foram ruim, não foi ruim. Mas o nível médio, a grande maioria, a média é ruim. E por isso que temos uma evasão de 60%. Mas aí você estava falando. E essa história aqui, depois eu posso perguntar ao João também. Representatividade de voz. O que é? Vocês querem ser representados? O que é isso? Cuidado para a gente não fazer aqui uma assembleia de negros, que vai ser um negócio do cacete. Eu não gosto muito dessa ideia. Mas a representação, ser ouvido e disputar espaço, eu acho legal. Sim, essa parte da representatividade é nós aqui, Coletivo Negro, representando outros alunos da engenharia. Nós queremos representar os outros alunos. É isso que você está fazendo aqui agora. É isso que eu estou fazendo hoje, isso que estamos fazendo hoje é a representatividade. Levar a história, contando a nossa história, é contar também a história de outros alunos negros da engenharia. Eles merecem ser ouvidos, nós merecemos ser ouvidos. Então, vocês estão procurando espaço. Nós estamos procurando espaço para ser ouvidos e para que as pessoas possam ser ouvidas também. Mas você é uma engenheira quase, você está no 8º período. Sim. Faltam 2 períodos. Sim. Né? Os 2 períodos talvez não tão complicados, porque já no final você já passou por... Mas você acha que nem agora você consegue, nem agora tem representatividade? Ou você acha que adquiriu? Porque agora a sua turma é bem menor. Você tem uma turma lá de 10, 12 alunos no máximo, não é isso? Você acha que tem uma representatividade? Como assim, deixa eu ver, uma liderança? Você acha que você, Gabi e Jonathan, tem essa liderança dos negros lá que buscam fortalecer? Porque você vai sair da universidade mais um ano. Você acha que fincou isso? O coletivo está consolidado? Então, o coletivo ainda não está consolidado nessa parte, como foi dito anteriormente. Ele surge em 2024, então, no final de 2024, então só tivemos 2025, né, para fazer... E agora 2026. E 2026 para fazer essas movimentações. Ele ainda está engatinhando, ainda está caminhando, né, para conquistar esse espaço que tanto buscamos. Quem fez esse... O que eu falei. Fala, Gabi. Não, foi o que eu estava falando, né, complementando. Claro. Existem alguns coletivos negros que a gente se inspira, a gente tem apoio. Então, é um coletivo novo, mas assim... Nosso grupo no WhatsApp já tem mais de 100 pessoas. Então, a gente já conseguiu mais de 100 alunos da UERJ. Negros que estão vendo a nossa luta, que estão acompanhando. Mas pode me incluir. Se quiser, o QR Code ele tá atrás aí do panfleto. Tá aí no panfleto. Pode incluir. Eu vou colocar. Então,
é muito complicado porque, mesmo dentro da faculdade, a engenharia ela é muito fechada, ela tem uma visão muito fechada para quem é diferente da maioria, né? Então, nós duas somos duas mulheres negras, né? Duas mulheres que não são brancas. Então, se já é um espaço nichado, né, para homens, né, negros, imagina para as mulheres. Então, assim, é muito complicado. Nosso coletivo é majoritariamente feito por mulheres. Então, na nossa direção só tem o Jonathan de homem no nosso coletivo. Então, a gente quer representar, a gente quer mostrar que a gente tem força, que a gente tem vontade de construir um mundo melhor. Você tá no quarto período. Eu tô no quarto período. Já tem um... Tem uma caminhada longa ainda. Você sabe que eu adoro esse tema, né? Eu sou apaixonado por esse tema. O sistema Confecreia, ele não agrega nesse sentido de trazer negros. Não tem. Tem o Almir, que eu gostaria, depois eu vou apresentar a vocês lá de Rio das Flores. Tem o Davidson, de Nova Iguaçu. Tem o Mário, de Cantagalo. Tem o Elton da SEDAI, o Almir da SEDAI. Quer dizer, nós podemos fazer. Eu não gosto de vitimização. Sim, claro. Vitimização, para mim, sofrimento eu não gosto, mas gosto de luta. Sim. Eu estou disposto a entrar na luta. Então eu gosto disso, eu acho que é interessante essa luta, essa briga. Agora, tem mais uma coisa aqui, uma coisa que eu queria ver, os professores, tem uma reclamação danada que os professores, eles ajudam um pouco no estímulo, eles Sim. não ajudam no estímulo do aluno na engenharia, é isso mesmo? Os professores são poucos participativos, eles vão lá, dão uma aula e vão embora. São pouquíssimos dos professores. O cara vai lá, escreve apresenta e fica de costa, e depois entra de costa e sai de costa. É isso mesmo? É uma crítica que se tem. São pouquíssimos professores que eles realmente querem que o aluno siga na área de pesquisa, na área acadêmica. Tem muitos professores que eles só querem realmente dar a aula dele e acabou. Não se interessam mesmo em integrar o aluno. São pouquíssimos que buscam ajuda do centro acadêmico ou do coletivo negro. Você sabe que isso é uma crítica feita pelos... Eu tenho vários podcasts. Professora... A presidente da Benja, Adriana, presidente da Benja, Associação Brasileira de Educação e Engenharia, fez essa crítica. E os professores dão pouco estímulo ao aluno, não estimulam o aluno. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem um programa chamado Jovens Cientistas Cariocas. Tá na matemática. Isso, nas ciências exatas. Então, surgiu essa oportunidade, a Tatiana Roque, ela fez uma palestra sobre o JCC na UERJ. Tatiana Roque secretária de Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia do município. Do município, isso, do Rio de Janeiro. Ela é engenheira, não sei. Ela é engenheira. Ela é matemática. Ela fez essa palestra e a gente pôde divulgar, né, essa questão do JCC para desenvolvimento de pesquisa. Eu escrevi uma pesquisa, não foi aceita no JCC, mas apresentei para um professor do ciclo profissional, ele, maneiro, legal. E aí, não levou para frente. E aí, num belo dia, conversando com a Júlia, falei, cara, eu escrevi um trabalho que eu queria muito, né, fazer, mas caramba, não tem incentivo, não tem nada. Ela falou assim, não, tá bom, calma aí. E aí, ela pediu para eu mandar para ela o trabalho. E aí, ela enviou para um professor que hoje ele tá aposentado. Um grande abraço pro professor Sérgio, que, assim, foi um anjo, de verdade. Eu tava no segundo período quando eu escrevi esse trabalho. E aí, ele viu um potencial tão grande que a gente desenvolveu para ser um artigo científico. E aí, em setembro do ano passado, eu pude apresentar esse artigo em Recife, no Singel, no Simpósio de Geociências da UFPE. Então, se eu não tivesse o apoio do professor Sérgio e do professor Alain, que foram os dois orientadores desse trabalho, eu sei que eu nunca ia levar para frente essa pesquisa. E eu tenho muito orgulho de... Mas, Gabi, a luta continua sempre. Sim, a luta continua. Só que, assim, eu fico vendo que... foi numa conversa que eu consegui destrinchar. Mas se algum professor tivesse falado, caramba, que legal,
vamos levar para frente, dentro da sala de aula ia ser muito mais fácil. Muito mais Nós fácil. sentimos Você também muito- acha isso, Nós Beth? sentimos Você acha que muito- a falta do professor está muito Falta longe do aluno? Falta muito apoio. Apoio, é. Apoio dos discentes. É, o pessoal da discência, eles são... Eu que não queria usar a palavra, mas eles são assim muito arrogantes, prepotentes, Não é vaidosos. arrogância e prepotência. Eles o são, nome. ou eles são Eles vão fazer um trabalho. negligentes. Assim, Fazem o trabalho é. deles e acabou. Sendo que a universidade vai além da matéria que é passada no quadro, vai além de uma prova, vai além de uma avaliação. Esses projetos, como o Coletivo Negro e tantos outros que tem na UERJ, merecem mais visibilidade, merecem mais atenção dos professores. Merece mais atenção dos professores. Eles precisam ver o nosso trabalho, não só do Coletivo Negro, como de outros projetos incríveis. Tem o nosso projeto lá da UERJ, que é o GFRJ, o pessoal de foguetes que tá para ir para os Estados Unidos. E eles estão... Me diga só uma coisa, quem dando no CREA, voltas, né? quem no CREA te ajudou? Porque você estava lá no CREA aqui, alguém do CREA convidou vocês para participar lá. O Jonatas é que sabe ou vocês sabem quem foi que convidou e quem é que está, de alguma maneira, se aproximando de vocês lá no CREA? Então, a Júlia, ela tem um contato direto com o pessoal do CREA Júnior. Então, a gente se inscreveu, né, pro CREA Júnior, então tem um contato mais direto com o pessoal mesmo do CREA Júnior. Foram eles que entraram em contato com a gente. E aí o professor Nassif, que é o diretor da Faculdade de Engenharia, também entrou em contato com a gente falando, olha, vai ter um espaço voltado para as universidades e a gente pode levar os projetos. Então, não sei se você se recorda, mas nesse espaço, majoritariamente os projetos eram todos da UERJ. De faculdade pública era a UERJ que estava presente. Né? Não tinha projetos da UF ou projetos da UFRJ, da Rural. Tinham alguns projetos isolados, mas a sua grande maioria eram da UERJ. Gabi e Beth, nós estamos chegando no final, que eu vou pegar também esse projeto do Pedro Monforte sobre o cálculo é um projeto interessante. Sim. Até vocês podem participar muito, é porque pega os alunos de melhor qualidade técnica para poder ensinar os alunos que têm mais dificuldade, no sentido de fortalecer a questão do cálculo, que é onde se tem a maior reprovação, né? Eu queria contar para vocês uma história que eu contei antes, eu não sei se vocês estavam aqui. Eu sou um apaixonado pelo tema engenharia e eu acho que essa coisa da matemática, do cálculo, é muito complicado. Hoje, os garotos não são igual a vocês, não querem fazer engenharia. Hoje todo mundo quer ser DJ, influencer, estudar é uma dificuldade. Vocês, como eu falei antes, vocês estão fora da curva. A curva mesmo que está mandando não é essa. Eu tinha um garoto lá de Quitungo, lá no Quitungo, não sei se vocês conhecem Quitungo. Quitungo é um lugar conflagrado, ali pelo tal do Peixão, onde tem ali um lugar com alto índice de criminalidade. E um garoto tirou a medalha de ouro em matemática, chamado Otávio. Eu fui lá na escola. E fui conhecer a escola. A escola chama Ari Barroso. Eu perguntei às professoras, todo mundo da escola sabe quem foi Ari Barroso. Então, ela disse, sabe que elas ensinam lá. Então, o que acontece? O garoto, para mim, tinha três prováveis acontecimentos. A professora era boa, sim, incentivou o aluno. A matemática, o controle do potencial incentivou. A escola tem uma política de incentivar os alunos em matemática. O garoto é bom pra cacete, que tem um DNA para lá de Marrakech. O DNA dele é tão forte. Aí eu fui lá. Hoje, o professor Hugo Nepomuceno, que é o subsecretário, eu vou passar para vocês procurarem ele. O professor Hugo Nepomuceno é negro, subsecretário municipal de educação. Eu vou passar para você. Eu estou com o telefone da Gabi, vou passar para a Gabi, para vocês procurarem a pessoa, a menina que faz o contato dele. O telefone dele direto eu não tenho. E eu fui lá ver o garoto. Eu não consegui ver o garoto Otávio. Mas trouxe aqui o professor, até lá, quem quiser ver no meu podcast, está lá, o professor Hugo Nepomuceno, e está lá os dois professores, Felipe e Elaine. Eliane, eu não sei, Elaine.
que é uma diretora e o professor. E eu fui lá, e o garoto hoje tem uma ONG, uma empresa, uma entidade da terra, que levou o garoto para o São Bento. Vocês sabem onde é que é o São Bento, é uma das maiores escolas do Rio de Janeiro. Uhum. E eu achei estranho, porque pegar um garoto do Quitungo e levar para o São Bento não é fácil. Porque na hora do recreio ou na hora do bate-papo, a conversa é sobre o tênis que custa R$2.000. E um é do Quitungo, que não compra tênis a R$2.000, e o outro é de Leblon e Ipanema, que paga R$10.000 naquele colégio. E aí eu perguntei à professora como é que faz. Disse que, eu falei, o Otávio vai se perder naquilo. Você imagina, o Otávio no meio, aí diz que tem psicólogos, e tem orientando o Otávio para o Otávio se incorporar aquilo, que é difícil, não é fácil. Alguém que mora, por melhor que seja a Elizabeth, ela continua morando lá em Nova Iguaçu. E a Gabi, por melhor que seja, continua morando em Bangu. A diversidade é incrível, é preciso uma luta incrível para se manter nisso. E o Otávio está lá um dia eu vou encontrar o Otávio está no São Bento, diz que está indo bem no São Bento, se Deus quiser. Eu acho que essas políticas de apoio, o CREA tem que dar. Eu acho que quem descobriu vocês acharam. Eu acho que o CREA é um achado. É o que eu acho, que deve dar uma força incrível, tanto financeiramente quanto de organização. Porque vocês precisam, de alguma maneira, se organizar um pouco melhor. Eu acho que é isso. Finalizando, que eu ainda vou fazer uma outra conversa, eu queria agradecer a Beth. Acho que deu para a gente conversar, né? Beth e Gabi. Quero primeiro que vocês abraçem o pai de vocês, os tios de vocês. Que são pessoas interessantes. E que depois, um dia desse, quem sabe o pai de vocês, o tio de vocês, venham aqui bater um papo, contar como é que é a história deles. Tá bom, Beth? Tá bom. Obrigado, Gabi. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria pontuar à vontade. Só para... Eu acho que eu não sei se eu me expressei mal, mas existem professores que sim apoiam a gente, mas são sua minoria. Então... Você falou que era, foi isso que você disse. Não, então, mas só para pontuar, né, fortalecer esse ponto, porque... Temos que também dar mérito a quem merece, Claro. né? Então... Mas essa crítica não é de vocês só. Engraçado. Não, sim, mas... A crítica são de discentes. São sim, dos mesmos professores de lá que tem essa crítica. Entendeu? Que tem essa crítica. Mas essa crítica é uma crítica... É um papo muito profundo, que tem muitas coisas para serem não dá para discutir em meia hora. Claro, mas claro. É uma coisa bem importante de ser... Mas eu entendi, todo mundo entendeu, Perfeito, Gabi. Pode ficar tranquilo, os professores não vão te dar zero por causa disso. Não vão te perseguir por causa disso. Eu peço a eles que não levem em consideração isso, que isso foi uma manifestação, acho que totalmente pertinente, sem nenhum problema, dentro da conversa que a gente teve. Eu não sei se precisava perguntar isso, mas perguntei e vocês responderam. Mas então, porque isso é um problema que a gente tem recorrentemente acontecido aqui. Sim, sim. Se você pegar os podcasts, eu tenho pessoal da PUC, professor da Veiga de Almeida, professor da Souza Marques, professor de várias outras escolas de engenharia, que é o professor Zé Rodrigues, da Fluminense, e eles identificam esse tipo de comportamento, tendo em vista a média da turma. A média da turma, às vezes, são turmas de média muito baixa, que não estimula o professor. Alguns deles pode acontecer isso, mas de alguma maneira ou de outra é um problema. Obrigado, Beth. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Obrigada. Valeu. Muito obrigada pela oportunidade. Não levanta, não. Podemos convidar a Júlia e o Jonathan para vir falar? Eles vão vir aqui. Tem que vir aqui falar, né? O Rod tirou a fotografia? Pode deixar. Vamos embora. Então vamos embora. Jonathan, foram convidados aqui, Jonathan e... Júlia. A Júlia foi mencionada aqui, citada. Senta aqui, Jonathan ali e Júlia aqui. Nós vamos fazer uma substituição aqui rápida de membros do coletivo de negros da UERJ, grande universidade. Jonathan e Júlia. Jonathan é da... Sou engenheiro de produção, moro em Jacarepaguá. Engenharia de produção, moro em Jacarepaguá e Júlia... Engenharia cartográfica. Tu mora? Nova Iguaçu também. Eu moro em Olaria, então no subúrbio também, então nós estamos tudo na mesma vibe. Morei em Nova Iguaçu e morei na Areia Branca,
lá perto. Morei. Namorei a minha mulher 7 anos na Areia Branca, depois fui casado em Nova Iguaçu, morei em Nova Iguaçu 4 anos, depois fui para Nova Friburgo, morei 4 anos em Nova Friburgo, depois pensei que ia para Nova York, aí voltei para Olaria. Isso é a vida é assim mesmo, a vida é como ela é, já dizia Nelson Rodrigues. É uma coisa, a gente vai continuar o mesmo papo, que estava aqui, então... Eu queria que você me dissesse, Júlia, como é que você chega na engenharia? Ou melhor, ela, né, primeiro, né? Júlia, por favor, como é que você chega na engenharia? Bom, então... Meu pai era... Aqui a família é toda de engenheiros, você não vai me decepcionar. Completamente diferente. Ai, meu Deus. Era pessoa do circo, não vai? Também do circo e tal. O circo também é um grande... Como é que era? Pra falar a verdade, eu sempre quis, em algum momento da minha vida... me dedicar às exatas. Às exatas. Não sabia Mas não especificamente engenharia. Qualquer curso. Poderia ser matemática, física, química. Mas não agora, né? O meu objetivo, quando eu saí do ensino médio, porque eu fiz ensino médio normal, formação de professores. Lá mesmo em Nova Iguaçu, em Santa Eugênia. Santa Eugênia. Você que foi na escola de freira, que todo mundo faz naquela escola. Sabe aquela escola católica que tem ali no centro de Nova Iguaçu? Do lado não, foi em Santa Eugênia. Do clube Country Club. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu pensei, não, vou fazer pedagogia, vou fazer letras. E aí eu passei pro IF de Espírito Santo para fazer letras. Espírito Santo, Estado do Espírito Santo. Só que minha mãe falou, Júlia, para você fazer letras em Espírito Santo, você faz aqui na Estácio, que é do lado de casa, né? Aí ela falou, você mora ali no pé da Estácio, ali na Nova Iguaçu? Morava perto da Estácio. Plínio Calçado. Mais ou menos ali, atrás da Granfino. Eu conheço tudo. Aí ela falou, você tem que se dedicar ao que você realmente quer. E eu sempre quis seguir na área ambiental. Então... Você sabe que eu sou de meio ambiente a vida toda, né? Então, e aí, assistindo vídeos no YouTube, né, procurando cursos, eu decidi, não, vou fazer, então, gestão ambiental pelo ProUni. E continuei assistindo vídeos no YouTube sobre essas áreas, né, ainda bem que não foi do meio ambiente. Nem para DJ, influencer. Aí, na época, eu conheci uma engenheira ambiental e sanitarista formada pela UERJ. E o nome dela? Raíssa Jacob. Não conheço. Agora ela está mestranda pela UERJ. E aí ela fez graduação, mestrado e agora o doutorado, né? E aí eu me encantei pela engenharia ambiental, só que não era uma prioridade. Na verdade, eu pesquisando, né, amei conhecer a área de engenharia florestal. Então eu falei, é isso que eu quero para minha vida, quero engenharia florestal. Aí eu tentei o SISU no segundo semestre para rural, né, para fazer engenharia florestal. E ao mesmo tempo... É a melhor escola do mundo. Pois é. E ao mesmo tempo a UERJ abriu o processo seletivo pela nota do Enem. E aí só tinha engenharia cartográfica. Eu fui pesquisar a área que mais se assemelhava à ambiental, mas só tinha cartográfica. E eu falei, bom, eu gosto dessa área, porque é um pouco parecida com geografia, né? Eu achava que era parecida com geografia, eu falei, é isso, vou tentar. E aí eu passei para rural e para UERJ, só que minha mãe falou pra mim, é mais fácil se você se perder a gente te encontrar no Maracanã do que em Seropédica. Aí eu falei... Boa definição para fazer engenharia, não é? Essa é boa. Pois mais fácil de se encontrar. Podia botar um chip nela, pô, e tal. Botar um chip. Aí eu fui pra porque ela se perder, achava. Aí o meu objetivo sempre foi... Você sabe que a cachorra da cachorra não tem nada a ver, mas ela fugiu. Diga. Vou fazer engenharia cartográfica, mas em algum momento eu vou mudar para ambiental. E aí entrei na UERJ, né? Foi um mundo completamente diferente, porque na verdade eu não tinha nenhuma expectativa. Mas eu já sabia que seria um mundo diferente. Você fez teste vocacional alguma vez na tua vida? Quando eu fiz teste vocacional, deu apareceu biologia, ciências ambientais. Eu falei, é isso, né? É o que eu tava quero. Dando certo. Pois é. A cartografia também está nesse nível, está Sim. nessa linha. No segundo período, eu me sentia muito deslocada. Da UERJ, no geral. E aí... eu procurei os meus veteranos, foi um pouquinho difícil de achar porque a engenharia cartográfica é um pouquinho pequena, né? Mas procurei meus veteranos e aquilo ali foi o primeiro passo para que eu
quisesse estar na UERJ. Porque os meus veteranos me apresentaram um mundo que era engenharia cartográfica. Falaram que, enfim, eu poderia sim seguir na área do meio ambiente, mas não tinha só isso para eu fazer. Tem gente que trabalha com óleo e gás, tem gente que trabalha com geomarketing, tem gente que trabalha, enfim, em diversas áreas. E aí você se apaixonou? Me apaixonei e falei, então é isso, vou seguir na cartográfica. Você está na quarta... Estou no 8º período. 8º período. Você já é uma engenheira cartográfica. Se Deus qualquer quiser. hora dessa vai passar, vai ficar lá vai para a Marinha, não? Marinha não. Usa muito a mão de obra. IBGE é muito IBGE quero usa muito muito ir do IBGE, muito cartografia. Hoje não quero mais ir para o meio ambiente, mas quero relacionar com as meio minhas ambiente, pautas. Cartografia ainda cabe meio ambiente. É claro. Só uma extensão universitária e uma especialização e tal. Cara. Jonathan, como é que é a tua história para chegar na engenharia? Cara, primeiro eu fui pro IF, lá de Paracambi. Porque você é de Paracambi? Não, sou de Jacarepaguá. Mas quer fazer o que em Paracambi? Então, minha mãe sempre foi do estudo, né? Minha mãe estudou a vida inteira e ela sempre entendeu que ela é professora? Não, a minha mãe, ela é servidora do INCA, ela é formada em administração pública, ela é mestre em administração pública. Do INCA? É. Instituto do Câncer? É. Manda um abraço para ela, que eu fui curado de câncer lá no INCA. Então, ela é que fica cuidando da licitação, dos medicamentos, de não faltar suplemento pro INCA, né? E agora ela também faz psicologia, então o estudo... O nome dela é? Cristina, Dona Cristina. Então o estudo lá em casa é uma coisa muito presente e pertinente. Você tem irmão? Tem um irmão, tem o Eric. Não, Júlia tem irmão? Tenho. Guilherme. Um pequenininho? Não, o Guilherme é um ano mais novo. Mas ele não vai fazer engenharia? Não. E o meu irmão tem 20, o Eric. Mas aí como é que você faz? Você estava lá em Paracambi. Fui para Paracambi. Foi estudar no IF lá, o ensino médio técnico. Eu fiz técnico em mecânica. O IF lá é uma fábrica de tecido. A fábrica do conhecimento. Foi recuperada, não é? Aí lá tem... agora esqueci o nome do prefeito que fez lá. Aí tem a fábrica do conhecimento. Siciliano. Tem CEDERJ, tem o IF, que é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. E lá eu... FATEC também. E lá Como é que você sai de lá para... Jacarepaguá, não sabe. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, todo dia. Como é que fazia? Eu pegava o BRT até Madureira, de Madureira eu pegava o trem até Japeri, de Japeri eu pegava até outro trem para Paracambi. Aí eu chegava lá em Paracambi, era de boa. E sábado... Ficava o dia todo lá? Era integral, de segunda a sexta. Almoço? Não tinha alimentação não. E quem é que pagava? Sua mãe? Minha mãe, Dona Cristina. Você é daqueles caras que deve bater o recorde o Usain Bolt nos 100 metros lá. É tão bom que... Fala. Sábado, eu estudava às 7 da manhã lá, aí eu tinha que sair 3h40 de casa, porque eu não tinha trem para chegar no horário da aula. Aí eu ia até Nova Iguaçu de ônibus, de NovaIguaçu eu pegava um ônibus para ir para Paracambi. Tudo financiado pela Dona Cristina. Dona Cristina que... Subiu no meu conceito muito. Mas diga, e aí, como é que você... Aí lá eu tive com... Você formou em quê? Técnico e mecânica. Técnico e mecânica? Fiz mecânica lá. E lá também eu conheci o programa Células Empreendedoras. Células Empreendedoras. Isso é alguma coisa a nível de empreendedorismo, Empreendedorismo. Né? E lá foi o boom de eu entender que, tipo, eu quero fazer engenharia. Se eu fosse fazer alguma graduação... Você chegou a fazer algum teste vocacional? Cheguei. Porque... E deu o quê? Então, eu saí do meu ensino médio querendo ser ator. Ator? Ator. Querendo fazer teatro. Aí minha mãe falou, não, tu pode ser ator, mas tem que estudar. Você tem que estudar de alguma forma, tem que entrar na universidade. Também, não tem... Então, mas para ela o teatro não era uma profissão como a engenharia é, né? Então, tipo, ter um jovem negro não dá para viver de arte. Como é que vive de arte? Tem que ter uma... Se o Fagundes escuta isso, não ia gostar. Mas ela falou, tem que se sustentar. Ele lê um livro por dia, pô? Aí nesse processo eu falei, tá, então eu vou manter nessa área que eu já tô, que é a engenharia. Só que eu fiquei pesquisando qual engenharia eu iria fazer, fui para produção. Aí eu fui para o Paraná, fiquei 1 mês para estudar na UTFPR do Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Veio pandemia, eu voltei para o Rio. Aí fui para a UF, só que era Niterói, não tem o passe livre intermodal, intermunicipal, fica longe. Então eu vim para a UERJ porque eu conseguia ter o passe livre e ia ficar mais barato para estudar na UERJ. Daí você entrou pelo Enem? Eu entrei... Pela nota do Enem? Não, eu entrei pelo vestibular da UERJ, ampla concorrência. Você fez vestibular e entrou? Ampla concorrência da UERJ. Aí entrando na UERJ, eu
não consegui me conectar muito bem com as pessoas. Que pessoas? Com os outros estudantes. Era muito playboy, era muito elitista. Então, tipo, eu falava, pô, eu só queria... Mas você não é do onde? Você é de Jacarepaguá da onde? Sou da cidade, nasci na Cidade de Deus e moro no Complexo do Tanque, ali no Covanca. Tanque Deus, vamos combinar que assim tá com dificuldades lá. Ah, Mas me diga uma coisa, qual era a dificuldade que você tinha? Você é um garoto, eu vou falar bonito, mas não fica chateado comigo, garoto elegante, então qual era a dificuldade que você tinha de se relacionar? As realidades serem diferentes mesmo, não é? Tipo assim, tipo, eu só... As minhas condições, pô, tem que bandejar. Eu não consigo ficar comprando salgado todo dia. O garoto entrava num Audi pra ir embora no final do dia? Ou entrava no BMW? Entra no Audi pra ir. Então, tipo, era realidade diferente que faziam com que a gente não conectasse, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes. E nisso eu fui procurando outras pessoas dentro Visão ideológica também? Visão ideológica também. Atrapalha um pouco, pra viu? Caraca, tá ligado? Tipo assim, a gente falando, mano, cota e permanência é necessidade dentro dessa universidade. E os caras tá falando, não, que eu só quero me formar, vocês não tem que ocupar a universidade por permanência, vocês não tem que lutar por permanência. A gente falava, não, mano, tipo assim, na minha realidade, as pessoas só conseguem estar aqui dentro dessa universidade se elas tivessem uma bolsa de permanência, porque é integral. Como é que você... Até hoje, um dos nossos grandes problemas como centro acadêmico, que a gente também é centro acadêmico lá de engenharia, é próprios professores, que os alunos que estão no 7º, 8º, 9º, 10º período, eles precisam trabalhar de manhã, porque é o estágio, e se formar à noite. Os professores estão dando aula meio-dia. Então isso era grande coisa que a gente atritava dentro do curso e via que as pessoas que eram representatividade não representavam. Então como é que a gente pega as pessoas que sofrem desses mesmos problemas, que precisam trabalhar, que precisam estudar e fala se essas pessoas tomarem força, faz essas pessoas terem visibilidade. Mas me diga, você está em 8º período. Então, assim, quando eu fiz a universidade, faz muito tempo, eu me formei em 77, você nem era nascido. Nem sua mãe era nascida. Então, para você ter ideia, eu me formei e não tinha ato político nenhum, uma discussão. Eu fui para a escola privada. Fui para a Gama Filho, que até acabaram. Era uma boa escola naquela época. A minha mãe fez administração lá. Arrasaram com a Gama Filho. Pilares, né? O Darcy Ribeiro dizia que no Brasil a educação, destruir a educação não é por acaso, é um projeto. É um projeto de destruição dos caras. Então, eu negro não tinha nenhum, zero. Eu acho que eu não sou tão preto assim, mas eu era o mais pretinho da tia. Então, essas coisas de relacionamento, eu acho que é interessante uma discussão. Mas eu acho que a própria universidade devia buscar uma interação entre os alunos. Eu acho que busca. Então, eu acho que a nossa geração, a partir do coletivo negro, quando a gente se torna centro acadêmico, a gente busca essa interação maior com os alunos. A gente hoje, os calouros chegam dentro da nossa universidade, eles conhecem todos os projetos que tem dentro da nossa universidade. A gente tem um grupo de foguetes, como a Elisa falou, que vai para os Estados Unidos. Tem um grupo de satélites que também vai para os Estados Unidos. Tem um grupo de Ubaja, tem o drone, tem a I3E. Foi isso que fez você, Jonathan, Júlia, Beth e Gabi formar o coletivo? Ou esse coletivo já existia, você só as tuas ideias se apropriou desse coletivo, ou o coletivo se apropriou das tuas ideias, viram que era idêntico que você participou? Júlia também pode falar. Fala, Júlia. Então, como as meninas disseram, né, o coletivo surgiu em 2018, e aí parou na pandemia, né, 2020... Em 2023, se não me engano, eu estava no grupo do Movimento Negritude Antirracista da UERJ. E aí eu entrei nesse grupo a partir do coletivo Panteras Negras, né, que é o coletivo de pedagogia, porque eu não me sentia parte da engenharia. Quando eu entrei na engenharia, eu me juntei com pessoas que tinham realidades completamente diferentes da minha. Então, eu não me sentia parte do curso. Você sabe que isso pode ser um dos motivos da evasão? Com certeza. Com certeza Muitos alunos procuram a gente por conta disso. E aí... A evasão ser tão alta porque o cara não se sente parte. E aí... Imagina nas privadas, então. As privadas devem ser... E a gente tem o nosso fluxograma também, que faz com que os alunos não consigam estudar muito com a sua... engenharia, né? Primeiro a gente começa cálculo, muita parte de matemática, então a gente tem muito mais aula em outro instituto, que é o IME, não na faculdade de engenharia, só vai ter contato com os nossos alunos mesmos de engenharia no 4º período. Mas me diga uma coisa, tanto vocês dois quanto
Beth e Gabi, tiveram um nível médio excelente. Vocês foram bem de nível médio. As escolas que você estudou aonde? O nível médio? Eu estudei em escola pública, em Santa Eugênia, Nova Iguaçu. Boa? Era boa. Tá bom. Tanto é que você está agora quarto ano de engenharia, né? Quarto ano. Mas eu tenho um problema com essas coisas. Eu gosto disso pra caramba. A defesa que eu tenho. Por isso que eu falei, tem uns amigos, tem o Almir, Rio das Ostras, vocês precisam conhecer. Preto. Tem o Mário. Tá no podcast, tem vários podcasts lá. Tem o Alan, que é da DNR, que foi presidente da Bank. Tem vários. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que procurar um caminho para ser representado. A única coisa que eu tenho medo é com duas coisas. Uma é ideologia exacerbada, e a segunda coisa é a vitimização, quando o cara se coloca como vítima do processo político. Eu acho que a gente tem que colocar como vitorioso, né? E pedir uma parte aí vitoriosa, né? Eu fico danado quando alguém vem lá no passado para querer justificar. Pô, eu acho que é isso mesmo, tem essa justificativa. Eu fui a Nova York, é o único lugar do mundo que eu fui, e o pessoal me sacaneava porque eu quis ir a Nova York. E chegando numa praça lá no Harlem, eu fui lá no Harlem. Aí chegando num lugar só de negro. Aí cheguei lá, tinha uma estátua de uma mulher negra. Eu falei, pô, quem será essa mulher, rapaz? Aí bati a fotografia dela, eu tenho. Aí vim embora pro Brasil, estava no Netflix, vendo lá, e tem um filme, chama Mariette. É uma negra que salvou a cidade dela toda. Então, os caras lá dos Estados Unidos têm esse valor, né? Aqui o valor que a gente tem sobre os negros é muito pouco. A gente valoriza muito pouco e credencia os negros muita dúvida, né? Sobre a verdade e tal, dessas coisas. Mas eu acho que, de alguma maneira ou de outra, como é que vocês estão no CREA? O CREA está ajudando, ter só uma retórica, ou os caras estão querendo chegar para poder valorizar isso aí? O que você acha, Júlia? Então, eu digo enquanto coletivo, enquanto centro acadêmico. O que eu vejo hoje nessa gestão atual do CREA é que eles valorizam muito uma engenharia que pense a sociedade. E quando eu apresentei essa pauta para eles, eles ficaram muito felizes, porque, de fato, isso é algo que, diferente das federais, a UERJ valoriza muito o pensamento crítico do aluno, tanto que é um vestibular completamente diferente, né? O modelo de redação é diferente. Então, nós somos, enquanto gestão de centro acadêmico, a gente pauta muito uma engenharia que pense a sociedade, e pense a sociedade a partir do pensamento e do desenvolvimento tecnológico, da valorização de corpos pretos, também nesses espaços, porque é um espaço que é nosso. A engenharia partiu da gente, na antiguidade também, a gente pode ver pelo Egito. Então, esse espaço é nosso. E aí, eu acho que o CREA aqui é um exemplo dos incentivos que o CREA tem pra gente da UERJ e para as outras universidades também. Tanto que eles fizeram convites para todo mundo. E só a gente foi. Mas... É porque não é fácil. Não tem fácil. Todo mundo arrumadinho como vocês. Não tem. Eu tenho um texto que eu escrevi no blog. Se você tem o blog Papo de Engenharia, os 4 podem escrever o que quiser que eu publico lá, desde que não seja só dentro da engenharia, mas dentro da questão do negro na engenharia, eu estou junto. Em que eu falo sobre a engenharia, sociedade, meio ambiente e português, língua portuguesa. Eu defendo o professor Agamenon, já defendi alguns anos atrás, que não possa formar nenhum engenheiro que não tenha uma relação com a sociedade muito forte. Você pode formar cara que eu vou fazer engenharia, tem que ser um cara da sociedade. Porque eu entendo, toda vez que ele faz um ato, o engenheiro, ele está dando um impacto na sociedade. Ele está fazendo alguma coisa, ele precisa fazer uma análise daquilo que ele está fazendo. Por isso que eu acho que tem que ser a sociedade e a engenharia, tem que estar junto. A outra coisa é o meio ambiente, que não dá para discutir engenharia hoje sem estar
focado na questão ambiental. Não porque vai acabar o mundo, que vai, entendeu? Vai haver uma mudança climática. Tá? Não, eu não sou os arautos do apocalipse ambiental. Eu não gosto disso. Mas eu acho que você, como engenheiro, tem que saber que aquele ato seu pode estar impactando o meio ambiente. Quando você faz aquilo, você tem que fazer a avaliação. E o terceiro é o português. A língua portuguesa, porque o pessoal lá atrás dizia que a gente, como sabia muito matemática, não precisava aprender a escrever. E hoje, praticamente, você faz quase todos os relatórios, essas coisas todas, você tem que escrever. E escrever não é fácil. Escrever é um dom. É fácil. Só você lendo, né? Você lendo e lendo de novo para você aprender a escrever direito. Né? E eu tenho essa tese, essas discussões, que eu acho que é interessante. Eu acho que o CREA está no caminho certo. Eu acho que é isso que faço, é fortalecer a entidade, vocês, coletivo de negros da UERJ. Eu acho que devia ter o coletivo de negros da UFRJ, o coletivo de negros da Fluminense, que não deve ser difícil de fazer, não. Não é difícil. Eu já tentei uma vez juntar os centros acadêmicos todos. Que a engenharia precisa, é uma discussão que você vai ver nos meus podcasts todos, uma discussão que a gente tem, que a engenharia precisa ser proeminente de novo. A gente precisa ser. Precisa ter representantes familiares. E eu acho que a gente só consegue... Vocês podem me cortar, vai falando. Esse destaque, esse avanço do coletivo negro, quando a gente se torna representatividade estudantil. Eu sou presidente do Centro Acadêmico de Engenharia, então quando a gente pega essa representatividade estudantil, a gente consegue dar representatividade para outras pessoas e outras vozes que há dentro da engenharia. A gente voltou com o coletivo negro, as meninas agora elas estão voltando com a FEM, que é a Frente de Mulheres da Engenharia. Então, quando tem pessoas que pensam em engenharia através da sociedade, a gente consegue ter um mundo melhor, a gente consegue ter um país, um Brasil soberano, a gente consegue disputar o mundo de fato. O único problema que eu acho é que perde o... Eu falo muito, mas vocês podem me cortar. Porque ele está no 8º ano. Você também. Precisa ter gente para... Então, a Gabi é essa passagem de bastão, né? Precisa ter gente para... A Gabi, a Elisa... Porque não adianta. Quando o Jonathan sair, Jonathan vai ter uma vida. Então não dá, ele não vai ficar na universidade já formado fazendo. O centro acadêmico precisa... Aí eu acho que entra as entidades. Clube de Engenharia, Sindicato de Engenheiro, CREA, Confé, aí eu entro as entidades, no sentido de fortalecer esse tipo de projeto. E a gente deixa legado também, né? Que a gente, antes da pandemia, tinha a Semana da Engenharia na UERJ, e a gente foi a primeira gestão, pós-pandemia, a voltar com a Semana de Engenharia. As meninas pensam já a Semana de Engenharia Negra, que dá visibilidade. Porque a nossa parada não é só ficar falando das dores e nem dos traumas, mas o quanto a gente produz de engenharia, o quanto a gente constrói e o quanto a gente vai produzir para a sociedade. A gente tem há pouco tempo a gente não está tendo mais perna para isso. A gente ia até as escolas públicas, a gente foi com o Futuro UERJ uma vez, levar o pré-vestibular da UERJ para essas escolas públicas, para falar, mano, então, eu sou igual a você, tá ligado? E eu faço engenharia na UERJ, vem fazer você também. Então a gente sempre tenta manter que isso não morra só quando eu, Júlia, Elisa, Gabi sair, mas que perpetue na UERJ. Eu acho que é com a ajuda de outras entidades de fora, que eu acho que a gente tá até falando, pô, a gente tem que criar um grupo de engenheiro formandos pra gente conseguir ajudar o pessoal do coletivo negro a permanecer. Então a gente traz muito o coletivo nessa perspectiva de permanecer e dar visibilidade para essas pessoas, que igual a Gabi produz ciência. Eu não sei porque você estava pedindo, teve um movimento no Clube de Engenharia para negros. Eu só não, viu? Você estava lá também. Eu só não gosto de criar associação dos engenheiros negros. Eu acho que eu tenho dificuldade de entender isso, viu, Jonathan? Eu tenho dificuldade eu não sei, isso pode cair no gueto. Não é isso. Eu acho assim, você sabe quantos engenheiros tem no plenário do CREA? 90. O plenário é onde o plenário do CREA. Representam várias entidades e escola. Tem 90. Sabe quantos engenheiros negros tem? Deve ter uns 2, 3. 90. 4. 5. Sabe quantas mulheres tem? 15. A representação está desigual. Ou a gente luta para poder fazer uma representação no plenário do CREA, no sentido de valorizar o profissional negro, da mulher negra. Interessante isso. Por isso que eu acho, a minha defesa é o seguinte, as entidades que mandam representantes para o plenário do CREA devem buscar algum tipo de cota. Eu sou a favor de cota. Você quer brincar com cota, qualquer cota, porque eu preciso
equalizar a sociedade. Eu só vou equalizar através de eu pegando quem está mais baixo e botando para cima. Não tem jeito. E pensar que a gente é a terceira, quarta geração de pretos livres, né? Então a escravidão foi ali. E a cota é simplesmente para tentar isso aí que você falou, equalizar a balança. Porque se tu joga um bando de negro sem estudo, sem lugar para morar, tu quer que eles façam o quê? Como é que eles vão sobreviver? Não adianta. Como é que é aquela história do ensinar a pescar? Não dá para ensinar a pescar. Porque as coisas vão acontecendo. Só vamos dividir depois que o bolo tiver todo. Não dá tempo aí. E eu agora? Vou ficar o quê? Então essa luta é essa. Conte comigo. Tô nessa luta. Eu não sei se eu sou a favor, porque eu nunca parei para debater sobre associações. Porque eu vejo, por exemplo, a FEME. Estava conversando com as meninas hoje, que é a Frente de Mulheres da Engenharia. Tem coisas ali que elas nunca falariam em uma outra plenária se não só tivesse mulheres. Então tem certas coisas que a gente tem que entender. Não, mas aí você cria aí, mas tem um espaço político formal que você tem que ocupar. Você vai ficar só na associação, você tem que ocupar o plenário do CREA, tem que ocupar a direção do clube de engenharia, tem que ocupar a direção do sindicato de engenheiro, tem que ocupar a direção da CAE, tem que ocupar a direção de uma série de entidades que fazem a engenharia. Mas, assim, eu acho que o coletivo negro de engenharia é para a faculdade de engenharia é o que a Associação de Engenheiros Negros é para o CREA. Sim, claro, porque eu acho que assim como existe o programa para mulheres do CREA, é importante que tenha um programa também para engenheiros negros, porque eles também precisam se sentir representados. Isso, são 90 engenheiros no plenário. E a maioria são brancos. Não é um número que representa. Pois é, eu defendo que. E tem um espaço que Jonathan possa ser representado. E coloque eu defendo que tem uma cota que pega o Jonathan e coloque ele dentro do plenário. Que pegue a Gabi e bote dentro do plenário. Aí porque se ficar todo mundo lá de fora e não ter oportunidade de entrar nas decisões. Eu falo isso tranquilamente. Você quer ver uma coisa interessante que não tem nada a ver com pretos e brancos? Nós temos 3 senadores no Rio de Janeiro. Nós não sabemos quem são os senadores do Rio de Janeiro. Não temos o nome dele. O Romário só. Não, o cabo saiu. Não é mais ele, não. Não é mais ele, não. É um outro. Ele deu para um outro cara. Porque você não... Porque nós estamos tão afastados do processo político do CREA, da CONFEA, do sindicato, nós estamos tão afastados que essas entidades estão perdendo a sua identidade. E a gente só foi entender o que era o CREA quando a gente foi ser representação estudantil. Que a Júlia entra pro CREA aqui e a gente tenta essa aproximação com o CREA. Porque antes não falava sobre o CREA na nossa universidade. Pouco se falava. E até sobre a figura do CREA. Você sabe também. Quanto tem? Só para vocês terem uma ideia, viu, Elizabeth, Gabi? O CREA tem um orçamento de 400 milhões, 200 e tantos milhões. Isso é dinheiro de engenheiro, não é dinheiro público. Não tem dinheiro público no CREA. Não entra dinheiro público no CREA. Nada. É dinheiro de engenheiro. De geólogo, geógrafo, meteorologista, que vai para o CREA. Esse dinheiro tem que sair do CREA para o profissional ou para o estudante. Então não tem, quer dizer, são as entidades milionárias que precisam ter alguma tarefa no sentido de formar. Eu fico pau da vida com o negócio de evasão. Eu quero morrer, né? Nós tínhamos 1 milhão de dinheiro, agora tem 700 mil. Nós temos 1 milhão e 300 de dinheiro no Brasil. São 110 mil no Rio. Na hora de votar, vota 7 mil. 7%. Desculpa, que senão eu fico fazendo o discurso vazio, mas é isso mesmo. Mas diga, Jonathan, nós já praticamente estamos chegando. Estamos chegando naquela meia hora que a gente discutiu. O que vocês acham? Como é que vocês acham que vão ser o caminho de vocês agora? Porque vocês têm muito pouco tempo, 1 ano e meio, 2 anos, para poder fazer com que Gabi, que eu acho que é a mais novinha de todos, Gabi se vire uma liderança e fortaleça esse coletivo. Eu estou junto com o Gabi. Se Gabi me procurar, nós estamos juntos. Minha filha.
Como é que vocês acham que vai fazer curso da... Vocês têm uma ideia de como é que faz isso? Então, a gente... trazendo mais o quê? A gente teve uma boa leva de calouros esse semestre. Acho que nos últimos tempos a gente está tendo uma boa leva. A gente está conseguindo A Semana de Engenharia fortalece, né? A Semana de Engenharia fortalece bastante. A gente está conseguindo direcionar bastante os calouros para os projetos que existem dentro da engenharia, que eu acho que é a coisa mais importante, que é onde que pensa ciência, tecnologia e inovação. E a gente consegue também direcionar bastante calouros para o centro acadêmico, que é esse lugar de para o coletivo negro, que é esse lugar de acolhimento. E como centro acadêmico, enquanto acho que a gente for centro acadêmico, a gente vai conseguir perpetuar ações afirmativas dentro da universidade de todas as formas. Então, eu acho que eu fico feliz com o que a gente está fazendo, fico feliz com as pessoas que estão se aproximando. Você também, Júlia? Você acha que estão no caminho? Tá? Não, com as pessoas. Beth, nós estamos no caminho certo? Estamos, Gabi? Com as pessoas que estão na luta e com os estudantes da UERJ também. Que eu acho que o estudante da UERJ, ele viu que, principalmente de engenharia, né? Ele viu o trabalho que a gente fez com o coletivo negro e com a maneira que a gente lida com o coletivo negro, a ponto deles falarem que querem que a gente seja representação estudantil também. Então a gente não é só o coletivo negro de engenharia, a gente também é o centro acadêmico de engenharia. Então, acho que o trabalho que a gente faz não é só para os negros dentro da nossa universidade, mas para todos os alunos da nossa universidade. E eu, Gabi, Júlia, fazemos parte do centro acadêmico. A Elizabeth, ela se recusa a participar. Mas ela vai deixar algum legado lá. Mas ela vai deixar, e a nossa presidenta. Júlia, obrigado. Jonathan, obrigado. O Gabi, também. Gabi e Beth, vem para cá que a gente vai... Nós estamos finalizando aqui, ainda está gravando um pouquinho, ainda tem 1 minuto aqui, 2 minutos. Entra aqui queria atrás. Aproveitar para fazer Claro, mas aí vamos fazer os 4 então. aqui. Senta. Vem para cá, Gabi, entra aqui. Fica atrás de Jonathan e atrás aqui no meio. Isso aí tá bom. Não precisa. Em maio, a gente vai fazer a Semana de Tecnologia e Inovação Negra. E o objetivo do evento é realmente nessa pegada de afrofuturismo. Em maio? Quando em maio? Na primeira semana. Mas a gente vai enviar a data, convite os horários certinho. Tá, claro. E a ideia é ser um evento multidisciplinar, vai ser uma semana de evento, né? E trazer todos os coletivos negros de engenharia para mostrar que não só as ciências exatas, mas todas as ciências apresentem, né, os saberes ancestrais, as tecnologias sociais, para mostrar que o povo preto modifica a sociedade, transforma essa sociedade. O nome do curso de cálculo lá da Fluminense é dos Irmãos de Rebouças. O nome da antiga gestão. Antiga gestão do CONENGE. Em outubro ou novembro também vai ter a Semana de Engenharia da UERJ, né? Sim. A gente está começando a organizar. Vou botar em contato vocês com o professor Bira, da Bahia. É negro também, professor Bira. Bom? Fala, João, você está falando. Então, a Semana de Engenharia da UERJ, que vai ser em outubro, novembro. A gente já está começando a organização. Eu também fico com convite. Por favor, me convide que eu e a gente presente. Vai estar mandando contato. Foi um baita no evento. Palestras. Fala um pouquinho mais alto. Palestras. Teve palestrantes da Eletrobras, teve palestrantes de outras universidades. Figuras públicas também foram para a Semana da Engenharia, então foi lindo. Tá bom. Alguma coisa, Júlia? Alguma coisa, Beth, Jonathan, Gabi? Eu espero que você tenha gostado. Vocês vieram de tão longe, eu espero que tenha... Agradeço muito o convite. É um prazer sempre representar o CONENGE. Eu convidei até vocês para almoçarem, mas vocês rejeitaram o meu programa. Eu ia pagar. Eu estava no trabalho. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Saúde para vocês, boa sorte, a família de vocês. São todos brilhantes. Muito obrigado.